Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Cristina, né? E eu abri esse canal para contar um pouquinho das experiências, né? Das vivências que eu tenho tido, né? Em relação à espiritualidade, à fé, né? E essa busca que eu venho fazendo, né? E eu vim aqui para falar um pouquinho do último vídeo que eu postei, do outro vídeo, né? Porque depois eu fui ouvir o vídeo e aí eu vi que estava falando lá do mês de fevereiro, né? E o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, eu falo aqui que eu criei o canal, mas eu demorei um pouquinho para postar os vídeos, né? E eu falo sobre até procrastinação. Estava totalmente assim, fazia os vídeos, estava muito empolgada, mas alguma coisa. Sabe quando você congela? Eu acho que eu tava congelada. Nossa. E então eu demorei um pouquinho para postar os vídeos. Então no último vídeo falou de fevereiro, né? Então por isso que ele tá atrasado. Depois eu acho que esse vídeo aqui eu consigo explicar, né? E depois os outros já não tem data e já começa a se organizar um pouquinho. No último vídeo, eu falei que eu estava bem triste, né? Falei das minhas aulas de atribuição, falei sobre a palavra apego, né? Que eu passei por isso, né? E aí eu vim falar, além, né? Eu vim falar sobre gratidão e sobre fé. E vim falar também que eu não sei aí qual a religião de vocês, ao que vocês acreditam, né? Eu acredito muito em Deus, né? Eu chamo ele de pai, né? E, e é muito interessante, vou falar interessante, eu vou falar mágico, porque no meu, né, como eu falei no meu último vídeo, né, eu atribuí minhas aulas e virou aquela confusão e tal. Eu atribuí minhas aulas e eu não ia ter o pagamento, né, não ia ter o meu pagamento, eu acho que eu comento que eu ia ter que pegar um empréstimo e tal, né, já tinha meio que organizado de pegar esse empréstimo com a minha filha, né, assim, comentei com ela, né, e assim, eu venho dizer que Deus, Pai, né? Enfim, ele sempre me surpreendeu. E a minha falta de fé, porque eu não tenho, né? Se eu falar para você que eu tenho fé, eu vou estar mentindo, porque se eu tivesse fé, eu sempre acreditaria nele. Eu nunca me desesperaria, eu nunca ficaria aflita, né? Eu nunca colocaria em dúvida, né? E, e eu falo que se a fé ela fosse uma fé também tão assim profunda, né? Deus fala, né? Se você acredita e se você tem fé, né? Tem uma passagem, né, que fala, né? Se você tiver a fé do tamanho de uma sementinha, né? De uma mostarda, se você falar para essa montanha sair do lugar e para o outro, ela vai, né? E isso eu tô falando sobre mim, sobre a minha pessoa, né? E aí cada um vê aí, né? De repente a sua fé é enorme, né? E eu fiquei sabendo que eu não ia ter o pagamento, né? Lá de fevereiro, né? Que eu atribuí em fevereiro, se eu não me engano, agora eu já me esqueci, eu não ia ter pagamento de março, mais ou menos assim. No outro vídeo está explicando. Eu já não me recordo muito bem. E eu ia pegar como eu falei, um empréstimo. E aí, foi passando os dias, tipo assim, eu ainda falei assim para minha filha, olha para você ver. E assim, como Deus é perfeito em tudo, né? E aí eu falei assim para minha filha, não vamos pegar esse empréstimo hoje não, porque vai contar um dia a mais de juros. Vamos pegar isso aí no sábado, porque aí a gente já organiza as nossas finanças, né? E já vê certinho o que pode fazer. Eu ia pegar na segunda, mas na segunda já ia ter contas que já tinham sido vencidas, né? Então a gente ia pegar no sábado, tudo planejado, tudo organizado, né? Porque eu atribuí as aulas numa terça, né? Eu fui na segunda, isso mesmo, eu fui na segunda, mas eu comecei a dar aula na terça, então não contou a segunda, né? Ela contou, de fato tá certo, né? Mas é que na atribuição eu fui na segunda e eu só não dei aula na segunda porque eu peguei as aulas de manhã.
quando eu saí da diretoria de ensino para ir para a escola, já era umas 11 horas mais ou menos, né? Então já tinha passado quase todo o período da manhã. Então a minha vigência começou a contar na terça. Eu não lembro disso, se era dia 3, mas assim, era de segunda para terça. E aí depois de um tempo nós descobrimos que quem tinha atribuído na terça, que eu acho que é dia 3, vamos supor assim, não ia ter pagamento. Que ia ter pagamento só quem atribuiu na segunda. Eu falei, não, gente, não é possível. Não, é brincadeira, né? Isso é palhaçada, isso não tá acontecendo comigo, né? Porque foi por conta nem de dia, de horas. E aí eu conversei com umas amigas, tinha uma amiga minha que atribuiu comigo e a aula dela era no período da tarde, na segunda, né? Nós atribuímos na segunda e eu não dei aula na segunda porque não teve jeito, né? Ela conseguiu dar aula na segunda tarde e aí veio o pagamento dela. Eu falei, não é possível. Falei, gente, Deus tá me testando de novo, né? Isso não... Ai, Senhor, né? Aí passou tal, então foi né, na semana, não sei, na outra semana lá que eu ia ter que receber e que não recebi, né? Eu falei, vou esperar sábado para poder fazer esse empréstimo, né? E tava aqui em casa, tava limpando a casa, né? E aí a gente ia sentar para pedir esse dinheiro no banco, né? Quando eu vi uma mensagem de uma amiga, né? Fui pegar o celular, que estava na mesma situação que eu, atribuímos na segunda, mas começamos na terça. Ela falou assim, Adriana, você olhou sua folha de pagamento, né? Você olhou lá, né? Eu falei, não. Ela falou assim, o meu veio. Eu ouvi umas pessoas comentando lá num grupo e eu fui olhar o meu sem querer eu fui olhar e o meu pagamento tá lá, né? Eu falei, ai gente, não é possível, né? Acho que eu larguei tudo, acho que eu fiquei até branca, verde, azul, amarela, né? Quando eu olhei, o meu pagamento tava lá. Vocês acreditam? Não, e nesse dia, né? Eu e a minha filha, a gente pulava tanto de mãos dadas e gritava tanto de felicidade que eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar, sabe? Para mim, aquilo, o meu pagamento, né? Foi como, nossa, não sei se ganhar na Mega Sena é isso, né? Ganhar num jogo é isso, né? Mas para mim foi a maior realização. Lógico que outras realizações, lógico que outras realizações maiores, né? Eu tô falando que naquele momento a gente ia, nossa, pensa, né? Você ia pegar um empréstimo, eu fiquei triste porque ia ter que pagar juros, né? E aí veio, né? Veio até não veio nem como folha normal, uma folha suplementar, eu acho que vem escrito lá, né? Enfim, e veio o meu pagamento, né? Então, assim, o que eu quero deixar aqui, né, nesse vídeo, né? Não quero que fique longo, né? Que nós somos seres humanos, né? Eu sou, né? Não vou falar para você que, depois desse dia, agora eu vou ter sempre a fé em Deus e nunca vou duvidar. Não, sabe, assim, é, hoje, né, eu tento ainda colocar assim, né, não como Deus sabe o que faz, assim, o que eu posso tirar dessa situação? Lógico, a gente fica triste, a gente fica frustrado, né? Mas olha que coisa, e assim, como é que fala? A delicadeza de Deus, né? Eu fiquei procrastinando de fazer esse empréstimo, tipo assim, na quinta-feira, na sexta-feira, né? Eu falei, vou fazer no sábado, porque não vai contar tantos juros, né? Então é sobre isso, eu queria deixar aqui, eu não sei se você já passou por essa experiência, né? Há muitos anos atrás eu passei por essa experiência, também, mas assim, né, eu estava em outra situação, né, eu já não estudava muito sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, estava passando por uma situação, assim, de doença, né, meu marido ficou muito doente, então foi num outro ciclo da minha vida, né, mas esse aqui eu queria compartilhar com vocês, né, que é sobre isso, né, Deus ele nos surpreende, né? Traz essa surpresa aqui maravilhosa, né? Então eu fui meio que explicar um pouquinho outro vídeo, porque falou, nossa, lá em fevereiro, né? Então foi sobre isso. Eu espero, assim, né, que esse pequeno testemunho meu aqui, né, te dê um pouquinho mais de força, um pouco mais de ânimo, né? De vez em quando eu falo que eu brigo com Deus, mas ele tem até aqui, ele aqui. Eu espero que, né, a imagem dele aqui, eu espero que você possa também, né, através desse vídeo, tirar alguma lição aí, né? E é isso, tá?
Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde.